Olá, meu nome é Raine e hoje nós teremos o quadro Pergunte pra Vet, onde esclarecemos as suas dúvidas sobre a saúde do seu animal. E o tema de hoje é sobre parto, gestação, filhotes, então só mandar aqui na caixinha. Por que a cadela tem dificuldades para parir? Bom, isso na medicina veterinária é o que a gente chama de distocia, que pode acontecer tanto por causas relacionadas à mãe, quanto por causas relacionadas ao filhote, que é o que a gente diferencia em distocia de origem materna e distocia de origem fetal, que também podem acontecer de forma simultânea. Uma dessas causas de distocia está relacionada principalmente aos níveis e concentrações de alguns hormônios, que basicamente são moléculas que sinalizam para a cachorrinha o que o corpo dela precisa fazer naquele momento. O primeiro desses hormônios é o estrógeno, que ele basicamente atua na vascularização do útero, né, no aporte sanguíneo, e também auxilia na sinalização de outros hormônios. A gente também tem a progesterona, que é responsável por manter a gestação e também por impedir, né, contrações precoces fora do tempo. Também temos a prostaglandina, que regride o que a gente chama de corpo lúteo e auxilia no início do parto. Também temos a ocitocina, que ela influencia nas contrações e na ejeção do leite, e a relaxina, que dilata o canal do parto, facilitando a saída do filhote. Além dessa questão hormonal, a gente também tem alguns outros fatores que influenciam, como o tamanho dos filhotes, né, e tamanho da fêmea, tamanho da pelve dessa fêmea, né, que caso os filhotes sejam muito grandes e ela muito pequena, acabam dificultando nessa saída. O posicionamento dos filhotes também é algo importante. Também temos a questão das malformações, né, fetais, que também acabam dificultando muitas vezes essa saída dos filhotes. Também tem as condições de raça, né, dessa fêmea, condições de saúde geral dela, entre outros fatores. Como saber se a minha cadela está com essa distocia? Bom, alguns sinais que a gente pode observar é a presença de contrações fortes por cerca de 30 minutos, sem nascer nenhum filhote, sendo que o intervalo médio de um filhote e outro é de até 2 horas, sendo que passado 3 ou 4 horas já é um sinal preocupante. Sinais de dor intensa, de cansaço, né? A fêmea ela fica inquieta, fica ofegante, às vezes ela vocaliza, né? Fica gemendo, é sinal de dor. A presença de secreção esverdeada sem nascimento de nenhum filhote pode indicar pra gente o descolamento de placenta. E também uma dor muito forte, assim, muito ruim, também pode ser um sinal de infecção, de que algum filhote ali já esteja em sofrimento, né? Ou até já tenha falecido. E também, caso algum desses filhotes fique preso no canal do parto, não consiga sair, também são sinais que a gente precisa ficar atento e que indicam intervenção de um médico veterinário. Posso puxar um filhote se ele estiver preso? Não. O ideal é que isso não seja feito, até porque isso pode machucar tanto a mãezinha quanto o filhote. Pode até ocasionar rompimento, né, das estruturas do filhote, resultando no óbito, né, dependendo da força que você aplicar. Além de que isso indica uma intervenção imediata, assim, de médico veterinário, que só ele vai saber fazer as manobras adequadas, avaliar a necessidade de uma cesariana e também fazer a reanimação do filhote caso ele tenha entrado em estado de parada cardiorrespiratória. Quando é o momento certo para levar minha cadela que está parindo para o veterinário? Bom, caso você observe qualquer um dos sinais que comentamos aqui sobre distocia, o ideal é que você já entre em contato com o médico veterinário de confiança e entre em contato com a clínica mais próxima, com quem você puder, assim, para conseguir a assistência de um profissional que vai saber te orientar sobre os próximos passos e sobre as atitudes a serem tomadas. Como eu sei que minha cadela vai parir e o que eu posso fazer para ajudar? Bom, a gestação das cadelas dura em média 63 dias, podendo variar para mais ou para menos, dependendo da raça e do tamanho da cadela também. E antes de parir, elas apresentam alguns sinais, que a gente chama de pródromos do parto. Estão relacionados à inquietação, ao comportamento de fazer ninhos também. Elas ficam mais ofegantes e podem ser observadas contrações abdominais também. Durante esse processo de parto, é importante você observar se a cadela tem esse comportamento de ir até os filhotes, de lambê-los também, de cortar, né, o cordão umbilical, retirar todas as membranas que envolvem os filhotes também. O ideal é que eles mamem o quanto antes também, para conseguirem absorver o primeiro leite, que é muito importante para eles, para o seu desenvolvimento. E também é importante observar o comportamento dos filhotes, se eles estão chorando, se eles estão mamando, se eles estão ativos. Então, geralmente, nesses casos em que a cadela e os filhotes estão bem, nosso papel é de observar e conferir se eles estão seguindo todos os ideais de uma mãe e de um filhotinho também. E caso você observe alguma alteração, entre em contato com o médico veterinário.